nós já louvamos a Deus com os cânticos, nós já oramos, nós já contribuímos com a obra, e agora nós esperamos que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Eu quero expor aos irmãos hoje a Carta de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, coladinho no Apocalipse. Se der tempo, eu espero expor toda essa carta, tem 25 versículos, só que não são 25 versículos simples, porque essa carta ela é uma carta doutrinária, ela não é uma narrativa. Judas não está narrando uma história, embora ele cite fatos históricos em alguns momentos como exemplo, mas é extremamente doutrinária e profunda e atual. A palavra de Deus, ela não envelhece, isso aqui é maravilhoso. Não porque a história seja cíclica, mas mesmo que a história sendo linear, nós sabemos que o homem permanece o mesmo, os pecados permanecem os mesmos, e a palavra do Senhor permanece a mesma. Sim, eu esqueci de dizer que os filhos dos irmãos estão no ar-condicionado bem geladinho, tá? Porque o problema só foi aqui. Lá está tudo funcionando normalmente, graças a Deus, né? Mas vamos ler a palavra do Senhor em Judas. Acharam Judas aí? É só uma folhinha, né? Um lado e outro da folha, então não é tão difícil de encontrar. Coladinho no Apocalipse, depois da terceira epístola de João, nós vamos fazer a leitura toda, tá? E depois eu peço que você fique com a Bíblia aberta. Para quem está nos visitando, nós costumamos aqui a expor as Escrituras, o texto todo. Então, você fica com a Bíblia aberta e a gente vai expondo verso por verso e trabalhando de forma expositiva aquilo que a própria palavra nos ensina. Mas, sem mais delongas, vamos fazer a leitura. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, ou seja, os falsos mestres, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, ou seja, ignorantes, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas. Em vossas festas
de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais, ou seja, esses falsos mestres, são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Aí ele faz a distinção agora desses falsos mestres para com os crentes de verdade. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados, ou seja, sem mancha alguma, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Volte para o versículo 1 e vamos começar a palavra, aquilo que Deus tem reservado para nós nesta noite. Primeiro, irmãos, o propósito principal dessa carta, como o próprio Judas, ele deixa claramente expresso aqui no versículo 3 e no versículo 4, é que ele queria inicialmente escrever a esses irmãos, a essa igreja, a esse povo de Deus, uma carta que falasse simplesmente sobre a nossa salvação em Cristo. Provavelmente ele iria falar um pouco mais sobre a obra maravilhosa de Cristo na cruz. Mas percebendo que a igreja estava enfrentando dificuldade com muitos falsos mestres, o próprio Espírito Santo se encarrega de mudar a trajetória do desejo do coração de Judas de escrever sobre esse assunto que é fundamental para a igreja do Senhor. Porque uma coisa é certa, irmãos, os falsos mestres, eles podem causar divisão e eles podem, de certa forma, destruir uma igreja local. E Judas, entendendo isso e o perigo das falsas doutrinas, desses falsos homens dentro da igreja, ministrando, ensinando a palavra, ele escreve rapidamente e urgentemente, exortando a igreja, para que a igreja perceba quem são esses homens, observem suas características e, ao mesmo tempo, comece a lutar para guardar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Como tema dessa mensagem, eu uso o próprio propósito da carta, que é a necessidade da igreja lutar para manter o verdadeiro evangelho. Vou explicar a você por que eu uso o verdadeiro evangelho. Na verdade, se você observar
aí o versículo 3, leia comigo o verso 3. Verso 1 e verso 2 nós temos a saudação. Eu vou introduzir rapidamente isso aqui. E o verso 3 diz assim: amados, quando empregava toda a diligência, todo esforço em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Veja, Judas, ele se sente obrigado a corresponder-se, ou ele diz, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. A palavra batalhardes significa lutar. Lutar ferrenhamente, lutar com todo o esforço. Tanto que ele diz, diligentemente, pelo que, irmãos? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí, para entendermos essa carta, nós precisamos compreender o que significa fé nesse contexto. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ter a palavra fé em muitos lugares, em muitos versículos, em muitos livros. Mas nem sempre a palavra fé ela tem o mesmo significado. Por isso que quando nós que somos pregadores, nós estamos estudando, nós não usamos somente, não podemos usar apenas um dicionário de verbetes, por exemplo. Você pegar um dicionário em português e for estudar o que é fé, você vai ter lá a definição de fé. Mas quando nós estudamos a Bíblia, e a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita especificamente no Novo Testamento em grego, nós precisamos de um dicionário que fale da sintaxe, ou seja, que diga, ou que nos ajude pelo próprio contexto a compreender o significado daquela palavra onde ela está. Então, quando Judas diz uma fé que foi entregue uma vez por todas aos santos, ele não está falando da fé no sentido de confiança, na fé no sentido de dependência a Deus, na fé no sentido de depositar a sua esperança no Senhor. Não é essa fé que ele está falando. Ele está falando de uma fé objetiva. Ele está falando de um conjunto de verdades. Vocês estão me entendendo? Ele está falando de uma doutrina, de um ensino que foi entregue à igreja. Então, é por esse ensino, é por essa verdade, é por essa fé que nós devemos lutar. E que fé é essa? O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que nos foi entregue, tanto pelos profetas do Antigo Testamento, nos conduzindo a olhar para Cristo, como pelo próprio Cristo, revelando plenamente na sua pessoa, e em suas palavras, e em sua obra, tudo que é conduzido até ele no Antigo Testamento, e depois pelos apóstolos, explicando de forma mais profunda o que é o evangelho, o que é a verdade de Deus, ou a verdade sobre a salvação. Vocês me compreendem? Então Judas, ele está dizendo, irmãos, nós precisamos lutar como igreja, nós precisamos batalhar pela fé, pela verdade, pela doutrina, pelo evangelho que chegou até nós. Por quê? Ele diz aí o porquê, no verso 4. A razão de lutarmos pela fé está no versículo 4. Porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ou seja, esses falsos mestres, eles não chegam de repente se mostrando como falsos mestres. Eles são dissimulados, eles são perspicazes, eles são aparentemente mestres da justiça, ou ministros de justiça, ou ministros da verdade. Aparentemente, de imediato, você não percebe que ali há um falso mestre. Mas esses homens, eles entram no meio da igreja dissimuladamente, diz o texto. E ele diz que estes homens já estavam preparados desde antes de todas as coisas até a sua própria condenação. Mas antes da gente entrar com mais detalhes nisso, eu queria que você pensasse um pouco na nossa época, no nosso país, na nossa igreja. Como é que está a igreja evangélica hoje? Como é que nós estamos como igreja evangélica? Quando você liga a sua TV, você tem vergonha de assistir alguns canais e alguns programas de algumas igrejas que se dizem evangélicas, de alguns homens que se intitulam pastores. Outros já não acham mais a função pastoral como algo honroso, como algo... Porque pastor é um servo. O pastor, ele está para servir as ovelhas, ele está para cuidar do rebanho, ele está para alimentar o rebanho,
ele deve servir o rebanho, ele deve dar a vida pelo rebanho, alimentar o rebanho, proteger o rebanho, e ele só consegue fazer isso pregando a verdade. E aí o que acontece? Esses homens acham pouco e, pensando em si mesmos, no seu próprio ventre, eles se intitularam também não só pastores, mas bispos e apóstolos. Não basta os papas da vida, nós agora temos os apóstolos. E já tem uns que estão achando pouco serem chamados apóstolos, e em algumas igrejas agora surgiram os patriarcas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Agora nós temos alguns que são intitulados como patriarcas. Essa é a nossa realidade no Brasil. Esses homens, eles usam todo tipo de artimanha e de astúcia maligna para prender as pessoas a eles mesmos. Eles misturam o verdadeiro evangelho com o misticismo, com o sincretismo religioso, que é muito fácil no nosso país, por causa das nossas matizes africana, indígena e europeia, a superstição que há na nossa cultura, e eles se aproveitam disso, interpretam versículos isolados da Bíblia para prender os irmãos que estão indo nessas igrejas a si mesmos e fazer com que esses irmãos sustentem suas vidas, eles se tornando cada vez mais milionários e os irmãos cada vez mais escravos num falso evangelho que é anunciado dia após dia, alimentando corações de ímpios e, infelizmente, irmãos, confundindo aqueles que estão ouvindo de vez em quando a verdadeira pregação do evangelho. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz que esses homens são ministros de Satanás, porque não é de se admirar que Satanás se transforme em anjo de luz, assim também como os seus próprios ministros se pareçam como ministros de justiça, mas que não são. Judas, ele está vendo que isso já estava acontecendo na igreja primitiva, na igreja daquela época. Quem é esse Judas? Pelo amor de Deus, não é Judas Iscariotes. Vocês sabem que Judas Iscariotes, o traidor, ele se suicidou, ele morreu logo no período em que Jesus foi crucificado, não houve tempo para ele, foi substituído por Matias, depois vem Paulo, mas esse Judas aqui, provavelmente, ele é o meio-irmão de Jesus Cristo. Por que nós chamamos de meio-irmão? Porque ele é filho apenas... Jesus é filho apenas de Maria, e Judas é filho da relação de José com Maria. Onde é que tem isso, pastor? Nós não vamos ficar abrindo muitos textos, porque vai ficar um estudo bíblico, não é o nosso propósito. Em Marcos capítulo 6, verso 3, diz que Maria teve muitos filhos, dentre eles um se chamava Tiago e outro se chamava Judas. E aqui no nosso texto, no verso 1, observe aí, no livro de Judas, na carta de Judas, tem Judas, olha a humildade dele. Ele não diz que é meio-irmão de Jesus. Já pensou se fossem esses falsos profetas de hoje? Eu sou o meio-irmão de Jesus Cristo, não é? Não, ele diz Judas, servo de Jesus Cristo. E para identificar quem era ele diz, irmão de quem? De Tiago. Porque Tiago foi o grande líder da igreja de Jerusalém, e era também meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago. Ele não diz quem são seus destinatários no sentido geográfico. Ele não diz que está escrevendo aos Efésios, que está escrevendo aos Gálatas, ele não diz que está escrevendo aos judeus da dispersão, como Pedro, ele não diz que está escrevendo, por exemplo, aos coríntios, mas ele diz que está escrevendo a crentes. Ele não identifica os irmãos geograficamente, mas identifica esses irmãos espiritualmente. Observe aí no verso 1 que ele vai usar 3 termos para identificar os crentes. Primeiro, ele diz que a quem? Aos chamados, aos amados de Deus e Pai, ou Deus Pai, e os guardados em Jesus Cristo. 3 características comuns dos verdadeiros cristãos. Primeiro, são chamados pelo Espírito Santo através da palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz que aquele que nos predestinou, ele também nos chamou para sermos conforme o quê? A imagem de seu Filho. Ele diz que nós também somos amados em Deus Pai.
E João vai dizer na sua primeira carta que nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. E no capítulo 3 de João, vocês conhecem no verso 16, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então somos amados de Deus. E a última característica que ele diz, somos guardados em Jesus Cristo, ou seja, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo nos guarda. Lembrem-se que ele disse o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Ele é o bom pastor que guarda as suas ovelhas e que ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. Então nós somos guardados. Olha que palavra de conforto. Por mais que existam falsos mestres e Satanás introduza esses homens de forma dissimulada na igreja verdadeira, na igreja do Senhor, nós somos guardados por Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí, meus irmãos, eu não vou entrar em detalhes para não ficar cansativo para vocês, mas essa carta é uma das menores do Novo Testamento. Ela é muito parecida com a segunda carta de Pedro. Se você for ler 2 Pedro, capítulo 2, junto com Judas, parece que você está lendo a mesma carta, tá? Porque Pedro é mais antigo. E provavelmente Judas ele se baseou em muito do que Pedro falou. E como eu já falei, o propósito dessa carta é exortar os irmãos a batalharem pelo verdadeiro evangelho. A minha pergunta é: será que nós temos batalhado para proteger ou para guardar a verdade que o Senhor nos entregou de uma vez por todas? Essa verdade que nós conhecemos em Cristo, a verdade sobre a salvação, a verdade sobre a obra de Cristo, a verdade sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser um cristão. Será que nós estamos guardando essa verdade que nos foi entregue pelo próprio Senhor, que o Espírito Santo, através da palavra, nos revelou, através da pregação de Cristo, e hoje esse Espírito habita em nós, e nós temos essa palavra conosco, e devemos defendê-la a todo e qualquer custo. Devemos lutar, e a única maneira de lutar com os falsos mestres, Judas vai dizer aqui, para podermos, irmãos, proteger e guardar e manter o verdadeiro evangelho. Eu quero pelo menos apresentar 5 verdades nessa carta, 5 verdades específicas. Vou procurar ser bem prático. Estou olhando ali para o relógio, porque eu estava conversando até com o irmão Spencer hoje, o presbítero Spencer hoje de manhã, e eu digo: Spencer, eu poderia, um versículo aqui, dá para você fazer um sermão, porque Judas é muito profundo. Então, me permitam fazer um apanhado geral dessa carta, e depois eu posso me detalhar mais exaustivamente sobre alguns detalhes dela. Eu vou tentar terminar essa carta, em nome de Jesus. E com esse calorzinho gostoso, né? Vocês ainda estão com um ventinho aí correndo lá e cá, e aqui para mim, acho que quando chega é o vento que passa por vocês, porque já chega quente, né? Mas é uma bênção, né? Porque isso motiva a gente ainda mais, né? Pior era Jesus e os apóstolos que pregavam no sol quente e não reclamavam de nada. A gente está tão acostumado com o ar fresco dos ar-condicionados, né, que quando muda alguma coisinha a gente já fica um pouco atribulado. Imagina se nós estivéssemos sendo perseguidos como os cristãos da Coreia do Norte, como os cristãos da Eritreia, como os cristãos de alguns países africanos que são muçulmanos, que não podem, que não têm esse privilégio de estarem sentados, de ouvirem uma pregação, de terem as Escrituras toda completa em suas mãos. Nós somos privilegiados, irmãos. Então nós temos aqui levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, muito obrigado por esse privilégio maravilhoso. Guarde essa palavra no seu coração. Mas vamos lá. Quais são as verdades, depois dessa pequena introdução, que Judas em sua carta nos ensina? Primeiro, é que há uma necessidade dos cristãos lutarem pela sua fé. Lembrem, que fé é essa? A fé é o corpo de doutrina. É a verdade que nos foi entregue. Não é a fé subjetiva. Não é a fé confiança. Mas é a fé a verdade, o evangelho. O evangelho que nos foi entregue. E ele vai discorrer isso a partir do versículo 3 e 4, como eu já li para vocês. Mas vejam, irmãos, que nesse versículo 3 e 4, ele vai dar algumas características sobre esses falsos mestres. A razão de nós
termos que defender a nossa fé. Eu já falei muito na introdução e não vou me deter tanto, eu só queria citar aqui pelo menos 4 coisas que são necessárias você prestar atenção, principalmente, irmãos, no versículo 4. Primeiro, no verso 3, ele diz na parte B, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então não há para onde correr, isso é uma exortação. A igreja tem que lutar pelo verdadeiro evangelho. Você que é crente, conheça o verdadeiro evangelho, conheça a palavra de Deus e defenda essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração, conheça essa palavra, para que você mesmo, eu mesmo, não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, pelos falsos mestres, pelos ministros de Satanás, mas possamos estar firmes, e a igreja também conosco, no meio dela, esteja firme, conseguindo pregar o evangelho e alcançar vidas por essa pregação verdadeira para o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, verso 4, ele vai dizer algumas coisas. Primeiro, sobre esses homens. Eles são introduzidos secretamente, ou seja, de forma dissimulada, eles entram na igreja, provavelmente eram pregadores itinerantes. Os irmãos sabem que eu não convido pessoas para pregar aqui na nossa igreja. Claro, pessoas que eu conheço, pessoas que eu já sei quem são, que eu já conheço a história, colegas que estudaram comigo, e irmãos aqui da igreja que estão conosco, que estão sendo preparados, presbíteros, obreiros, diáconos, aí sim. Mas eu evito convidar, porque nós não sabemos, quando você não conhece a pessoa, nós não sabemos o que essa pessoa pode falar. E o estrago de suas palavras depois para você resolver é muito grande. Isso é uma maneira de cuidar de vocês, de cuidar das ovelhas. Porque quando a comida estragada ela é jogada e a ovelha come e adoece, para você curar é muito mais difícil. Então, a prevenção sempre é melhor do que você tratar o doente. É ou não é? Sempre a prevenção. E como é que nós prevenimos a igreja dos falsos mestres? Não permitindo que esses falsos mestres falem e ensinem para o povo. Então, podem até pensar, eu conheço um colega, um professor meu, que ele diz, rapaz, ninguém prega lá na igreja não, só quem prega sou eu. Mas aí também já é demais, né? Porque ele pode adoecer, e ele precisa treinar pessoas para dar continuidade à palavra. Então, ele precisa treinar, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Nós não podemos ser os únicos. Deus tem levantado várias pessoas para anunciar esse verdadeiro evangelho. E Judas sabia disso, por isso que ele conclama a igreja. Ele exorta a igreja, e não somente o pastor da igreja, mas toda a igreja deve lutar pela verdade. Então, primeiro, esses falsos mestres itinerantes, eles destruíam a igreja com suas falsas doutrinas. Veja o que esses homens estão fazendo aí, na mídia. Veja o que esses falsos pastores estão fazendo com suas megas igrejas. Veja como é difícil você pregar o evangelho por causa do testemunho, por causa dos escândalos que esses homens ou essas mulheres têm levantado. Hoje de manhã foi citado aqui, nós estudamos sobre o engano dos objetos que trazem bênçãos ou maldições. Por exemplo, esses falsos profetas, eles trazem e escravizam os irmãos, tentando provar para os irmãos que existem objetos sagrados que vão abençoar a sua vida e existem objetos amaldiçoados que vão amaldiçoar a sua vida. E nós vimos que isso não tem nenhum fundamento bíblico. Isso não existe. O próprio Balaão, quando foi amaldiçoar o povo de Deus, ele só fez abençoar. Ele não conseguiu e o próprio Deus disse que contra o povo de Deus, contra Jacó, não vale encantamento. Para quem é abençoado, como Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como é que eu posso ser amaldiçoado? Com um pedaço de pau, com um pedaço de telha. Como é que eu posso ser abençoado? Com a água ungida lá do Rio Jordão. Irmãos, nós precisamos acordar que isso é uma maneira de engano. Isso é uma maneira de enganar a sua vida. Eu contei a história de uma determinada irmã que eu conheci e que foi para uma dessas igrejas porque ela não conseguia casar, porque iria ser distribuída uma aliança ungida. E aí você tem as fronhas que são vendidas a não sei quantos reais,
para você ter bons sonhos, né? Você tem a água de Israel, porque acham que essa água vai curar os teus problemas. Você tem a vassoura ungida para você varrer, né, as maldições da sua casa. Irmãos, isso não tem sentido, isso não está na palavra. São contra esses homens, são contra essas mulheres que escravizam vocês, se vocês permitirem, que Judas está falando. Eles são dissimulados. Outra coisa, eles já estão condenados, porque eles nunca se converteram e nunca vão se converter. Isso é que é difícil a gente aceitar, mas é o que está escrito. Versículo 4 diz: desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Continue comigo, no verso 4. São homens o quê? Ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele fala de duas coisas aqui que nós devemos parar para pensar. Esses homens, eles transformam, veja bem, a graça de Deus. A graça é o amor de Deus, que nos alcança por meio de Jesus Cristo. Veja, Deus nos amou e Ele se estendeu até nós. Mas o fato de Deus nos amar não quer dizer que Ele permita que nós vivamos de qualquer forma. Deus nos ama, mas revela a sua santidade, nos dá o seu Espírito que é santo e começa a transformar a nossa vida e nos fazer semelhantes a quem? Ao seu próprio Filho. Cristo é gerado em nós e o nosso caráter passa a ser transformado dia após dia. É claro, com a nossa busca do conhecimento de Deus através da palavra e com a nossa vida de oração e de comunhão com a igreja. Mas o que é que esses falsos mestres fazem? Eles pegam essa graça, ou seja, eles até falam sobre o amor de Deus, mas eles dizem o seguinte: se Deus te ama, então Ele te ama e acabou, faça o que você quiser, porque Deus te ama. E aí você tem hoje em dia as igrejas gays. O que é que as igrejas gays, evangélicas, entre aspas, gays, elas dizem? Qual é a primeira palavra que vem na boca dessas pessoas quando estão tentando cultuar o verdadeiro Deus, vivendo na prática de pecado que o próprio Deus condena? Eles dizem: Deus é amor e Ele nos aceita de qualquer forma. Eu citei as igrejas gays, mas eu não vou só ser aqui para não dizerem que eu estou me referindo apenas aos homossexuais, mas isso também são para aqueles que vivem na prostituição, na imoralidade, que acham que o amor de Deus, a graça de Deus, nos dá o direito de viver uma vida libertina. E esses homens são aqueles que dizem: olha, venha para Jesus e viva do jeito que você quiser. Não é à toa que hoje você tem igreja preta, nada contra a cor, não tem nada a ver. O problema não é a cor, o problema é o propósito que está por trás disso. São igrejas baladas, né? São as igrejas das baladas agora. É jogo de luz, sabe? O pregador está lá, o camarada, nada. Eu não estou aqui criticando nenhuma pessoa em si, eu estou só contando a realidade. Mas essas igrejas têm muita música, né? Tem muita dança. O pregador é todo malucão, né? Todo cheio de tatuagem. Ele prega, é aquele pregador coach, né? Que vai falar para alimentar e aumentar a tua autoestima. Enquanto que a Bíblia diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos jogar ao pó e clamar a misericórdia de Deus, porque nós somos pecadores e precisamos da sua misericórdia se renovando sobre nós a cada dia, irmãos. Então, esses falsos profetas, eles transformam a graça de Deus em libertinagem, e com isso eles negam Jesus Cristo como Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse: se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Vocês me amam? Então guardem os meus mandamentos. E veja se algum mandamento do Senhor é contrário aos mandamentos do Pai, porque Ele e o Pai são um. Está claro isso para vocês? Está claro que nós precisamos lutar pelo Evangelho? Outra coisa, irmãos, e é a segunda verdade dessa carta de Judas. Qual é a primeira, vocês lembram? Nós precisamos lutar para guardar o verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque existem falsos mestres,
que se introduziram na igreja. Esses homens já estão condenados, sim, foram preparados para isso, são ímpios, transformam a graça de Deus em libertinagem e renunciam à autoridade, o senhorio de Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que lutar e você tem que lutar. Se nós ficarmos de braços cruzados, se nós não estivermos nem aí, a coisa vai piorar ainda mais. Vai piorar. Por isso que hoje em dia você escolhe a dedo uma igreja para você ir e ouvir uma pregação da palavra. É ou não é verdade? Precisa sair daqui de Jaboatão? Você escolhe a dedo. Aí isso tem sido terrível, sabe por quê? Porque muita gente tem ficado em casa, pensando que não há mais pregação do Evangelho, e tem ido para o YouTube e para outras coisas, para ouvir um Augusto Nicodemos, para ouvir um Hernandes Dias Lopes, um Paul Washer, um John Piper, para ouvir pregadores que pregam o Evangelho. Mas eu quero dizer a vocês que ainda tem pregadores nas igrejas locais que estão pregando o Evangelho. E Deus quer que eu e você sejamos essas pessoas que guardam, ou que guardem o verdadeiro Evangelho. Primeiro, conhecendo o verdadeiro Evangelho. Segundo, anunciando através da nossa vida e da nossa boca o que é o verdadeiro Evangelho. A segunda verdade, irmãos, é a importância de olharmos para os exemplos ou os fatos que relatam o juízo de Deus sobre os falsos profetas, sobre os incrédulos no Antigo Testamento. Leia comigo, por favor, verso 5. Veja os exemplos, ele vai dar 3 exemplos no Antigo Testamento de que Deus julga. Porque parece até, mas espera aí, pastor, tem falsos profetas, nós temos que lutar, e Deus? Deus está vendo. E Deus vai cobrar. E Deus vai julgar. Não se esqueça disso. O nosso Deus, com Deus não se brinca. O que planta na carne, colherá juízo. Com o nosso Deus não se brinca. E os que tentaram viver no pecado, e negaram o seu senhorio, e rejeitaram a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, foram julgados para exemplo, até mesmo para nós hoje. E aí no verso 5 ele vai citar o primeiro exemplo, ele diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, alguns acham que Judas, ele estava escrevendo para judeus convertidos, porque ele faz muita citação do Antigo Testamento sem nenhum receio. Então, parece-me que os seus leitores conheciam muito bem o Antigo Testamento. E aí ele diz no verso 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, olha só, o Senhor, tendo libertado um povo, o povo de Israel, lá do Egito, tirando-o da terra do Egito, o que foi que ele fez? Ele destruiu depois os que não creram. E aí eu gostaria que você abrisse a Bíblia, por favor, agora em Números, capítulo 14, por favor. Deixe marcado em Judas, Números, capítulo 14, versículo 29. Números 14, verso 29, até o verso 37. Eu vou ler para os irmãos. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto, vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu, até aqui, tereis experiência do meu quê?
desagrado. Eu fui ler essa palavra no original, e essa palavra em hebraico significa também inimizade. É como se Deus estivesse dizendo ao povo: eu me tornei inimigo de vocês. E meus irmãos, tenha qualquer pessoa como inimigo na vida, menos Deus. Não que nós devemos ter inimigos. A Bíblia não nos orienta a isso. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Eu estou apenas usando o exemplo. Não queira ter Deus como seu inimigo, porque o seu juízo é perfeito e a sua ação, ela virá, sim, com certeza virá contra os seus inimigos. Ele disse àqueles que foram incrédulos, que não confiaram nele, que murmuraram durante todo o caminho, vendo a coluna de nuvem durante o dia, vendo a coluna de fogo durante a noite, vendo o mar vermelho sendo aberto, recebendo carne vinda do céu através das codornizes, água saindo da rocha, o maná que descia todos os dias para esse povo se alimentar, a proteção contra os exércitos inimigos, a glória de Deus, a voz de Deus sendo revelada do Monte Sinai, e mesmo assim esse povo era murmurador, esse povo era descrente, e Deus disse: eu agora sou o vosso inimigo, e vocês vão cair aqui, vocês vão cair nesse deserto. É como se Deus dissesse para nós hoje, que Deus me livre, dissesse: olha, vocês vão viver neste mundo vocês vão morrer, e vocês não vão ver a minha glória. Irmãos, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você já pensou se Deus falasse isso conosco? Onde é que nós iríamos enfiar a nossa cabeça? O que nós faríamos com a nossa vida? Se Deus dissesse para nós: olha, a partir de hoje está decidido, vocês vão morrer nesta vida, eu sou o vosso inimigo, vocês são meu desagrado, e vocês não entrarão na terra prometida. Vocês não receberão aquilo que em Cristo tem sido prometido para o meu povo, para o povo dele. Isso é muito sério, irmãos. Ele cita o exemplo dos incrédulos do Antigo Testamento. Segundo exemplo, está no versículo 6. Volto lá para Judas. Vamos adiante. A hora voa, né? Versículo 6, ele diz: e há anjos. Primeiro são homens incrédulos. Segundo são os anjos. Os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Pedro vai usar esse mesmo texto no versículo 4 do capítulo 2, deixa eu ser mais prático, né? Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, Pedro vai usar esse mesmo texto e vai dizer que esses anjos pecaram. Quais foram os anjos que pecaram? Satanás e todos aqueles que caíram com ele, que são chamados de quê? De demônios, ou de anjos caídos, ou de anjos maus. São esses anjos que ele está usando como exemplo e dizendo: olha, vocês lembram o que Deus fez com eles? Eles caíram e estão reservados, presos em algemas eternas, esperando, estão em trevas. Não fique pensando que Satanás está numa boa não, viu? Não fique pensando que os demônios estão numa boa não. Eles estão em trevas, só que ainda eles têm uma liberdade de agir nesta vida, contra até nós mesmos, como propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Porque Deus reservou um dia que é determinado como o dia do juízo, para julgar esses anjos e para julgar todos os homens, inclusive a nós mesmos. Então, o segundo exemplo são os anjos caídos. E o terceiro exemplo, irmãos, para corrermos, é Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas. E ele diz aqui no versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne. O que é prostituição seguindo após outra carne? Ele está falando aqui da homossexualidade. Hoje eu tive o desprazer de abrir num jornal, estava sem fazer nada, tinha estudado já, estava na frente da televisão, aí liguei, aí coloquei no jornal da Globo, canal 40, no Globo News. E infelizmente tive o desprazer de ver dois cabras barbudos se beijando. E a Globo faz a questão de focar, sabe? De focar. Nós devemos amar essas pessoas e pregar o evangelho para elas. Os homossexuais, as prostitutas, todos os ímpios e ímpias,
clamam, precisam de ouvir a pregação do Evangelho. É claro, nós devemos levar esse Evangelho para eles, mas que é algo terrível, irmãos. E ele está usando o exemplo de Sodoma e Gomorra, dos quais os homens daquela cidade quiseram ter relações sexuais com os próprios anjos que tinham descido ali. Quiseram arrombar a casa de Ló e tomar à força aqueles homens, ao ponto de Ló entregar suas filhas. Levem minhas filhas, mas não levem esses santos homens. Mas eles não sabiam quem eram aqueles homens. Eram anjos do Senhor, que cegaram todos, tiraram à força Ló e a sua família e destruíram, como juízo de Deus, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. E aí, irmãos, veja que ele termina o versículo 7, Judas, aqui na sua carta, dizendo que, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Não é uma destruição momentânea, mas essas coisas aconteceram no passado. Ou seja, os homens que caíram no deserto, os incrédulos, os anjos caídos, e Sodoma e Gomorra e suas cidades circunvizinhas, servem como exemplos para o fogo eterno, para todo aquele que é contra Deus e é contra o seu Filho Jesus Cristo. E aí ele entra, e esse é o terceiro ponto, nas características desses falsos mestres. Nós vamos do verso 8 ao 13 e depois o verso 16. Qual foi o primeiro ponto? Precisamos lutar pelo verdadeiro evangelho, para guardar o verdadeiro evangelho. Segunda verdade, nós acabamos de dizer, a importância de olharmos o exemplo do passado, de que os ímpios que se rebelaram contra Deus receberam juízo, para servir para exemplo para nós hoje e para os falsos mestres que estão na igreja hoje. Terceira verdade, quais são as características desses falsos mestres? Versículo 8 ao 13 e depois o verso 16. Bem rapidinho. Ora, estes quem? Estes falsos mestres, da mesma sorte, aí ele vai começar a citar as características deles. São sonhadores, a primeira, sonhadores alucinados. São aqueles que dizem, Deus me revelou, Deus me revelou, Deus me revelou. Eu tive um sonho, Deus me revelou isso, irmão. Deus me revelou isso. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus não possa falar fortemente ao coração de alguém pela palavra. Mas Deus me revelou como um alucinado. Eu sonhei com isso, então Deus está falando alguma coisa. Isso é uma característica de um falso mestre, sabe? Sabe quando tem 1000 pessoas e o camarada diz, olha, Deus me revelou que alguém aqui está com problema de coluna? Tenha paciência, né? Não precisa ter 1000 pessoas, basta ter 10, né? Acho que o irmão Ramiro está aqui atrás de mim, está com dor na coluna, se não tiver, mas é comum, quem é que não tem dor de coluna? Quem é que não tem dor de cabeça? Deus me revelou isso, são sonhadores alucinados, é uma característica dos falsos mestres, e usam isso para enganar as pessoas. A ideia de uma possível revelação divina. Continue a leitura comigo no verso 8. Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Olha as outras características dele. Eles contaminam a carne, aqui são seus próprios corpos. Como? Pela prática da imoralidade sexual. Parecem santos, mas por trás vivem uma vida de imoralidade. Parecem santos, mas são adúlteros. Parecem santos, mas são prostitutos. Parecem santos, mas são imorais. Estão de olho em algumas mulheres da igreja. São homens imorais, são falsos mestres. Outra coisa, outro exemplo. Eles rejeitam autoridades e difamam elas. Qual é a primeira autoridade que nós podemos rejeitar e cair gravemente? A de Deus, a de Cristo. E depois as autoridades que Deus constitui sobre nossas vidas, autoridades espirituais. E não somente isso, eles não só são submissos a essas autoridades, mas eles difamam essas autoridades. Eles falam mal delas, sem terem a verdade consigo. Eles mentem, difamar é mentir, é levantar falso testemunho. Isso é muito sério, irmãos, é uma característica dos falsos mestres. Ele continua dizendo que nem Miguel, no versículo 9, ele vai usar outro exemplo, que nem Miguel,
E olha que Miguel é Miguel, né? Miguel aqui na Bíblia, a palavra Miguel, ela significa quem é como Deus, e Miguel é considerado um dos anjos mais poderosos, pelo menos nos relatos bíblicos. Ele aparece muito pouco. São poucos textos que falam de Miguel. Daniel fala dele em 2 versículos, 1 Tessalonicenses fala dele em 1 versículo, e Apocalipse fala dele em 2 versículos. Então, quem é Miguel? Ele é chamado de arcanjo, é um anjo. E parece-me que, como a Bíblia fala de principados e potestades, nessa criação desses seres celestiais, o Senhor estabeleceu uma hierarquia. E Miguel provavelmente é um dos líderes desses anjos. E foi ele que combateu o próprio Satanás, que lutou contra o diabo. Onde é que tem isso na Bíblia, irmãos? Em canto nenhum. Só aqui em Judas. Nós não sabemos quando aconteceu isso. Mas olha o que o versículo 9 diz. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Vocês sabem que Moisés morreu e ninguém encontrou o seu corpo, né? E quando nós vamos estudar, isso é proposital. Deus não permitiu que o povo de Israel encontrasse o corpo de Moisés. Por quê? Porque eles iriam cair em quê? Idolatria. Ora, Gideão pegou um bocado de metal, fez uma estola, uma roupa, entregou ao povo e diz: olha aí o seu Deus. Depois de tudo que ele fez, e o povo adorou e caiu. Quando o povo disse: reina sobre nós, ele disse: eu? Quem vai reinar sobre vocês é isso aqui, ó. Toma aqui uma estola. Construiu um ídolo para eles. E uma coisa é certa, irmãos: se Deus não for o nosso único objeto de adoração, qualquer coisa pode ser adorada por nós, até nós mesmos. Tudo aquilo que não é Deus, como objeto de adoração, na pessoa de Jesus Cristo, e é adorado por nós, é um ídolo. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua beleza, pode ser os seus bens, pode ser uma pessoa, pode ser você mesmo, pode ser a igreja, pode ser o pastor, pode ser qualquer pessoa. Então, irmãos, não sabemos quando isso aconteceu, mas Deus enviou Miguel para proteger e não permitir que Satanás revelasse o corpo de Moisés aos israelitas. E o próprio Miguel, que tinha toda a autoridade, ele, em vez de repreender Satanás com a sua autoridade, ou se baseando em seu próprio ser, como um anjo poderoso, o que é que ele diz, irmãos? Aqui é uma citação de Zacarias 3, 1 e 2, ele diz: o Senhor te repreenda. Aí você vê esses falsos profetas não têm temor a Deus, não têm temor a ninguém, e ainda querem se colocar como homens cheios do poder de Deus. Então, os falsos mestres, eles são difamadores, e eles não se submetem a autoridades constituídas pelo Senhor. Continuando, verso 10, são homens naturais e ignorantes quanto às coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14 diz que as coisas espirituais pertencem aos que são espirituais e as naturais aos naturais. No verso 11, aí nós vamos ter aqui 3 exemplos das características desses homens, exemplos de homens caídos ou que caíram no Antigo Testamento. No verso 11 diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, ou de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Vejam, Judas vai dizer que esses homens, eles cometem constantemente pelo menos 3 pecados. O primeiro, que é andar no caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim, irmãos? Inveja, cobiça e ódio. Esses homens, eles são cheios de inveja, de cobiça e de ódio. Eles andam no caminho de Caim, que matou seu irmão Abel. Não preciso citar o texto de Gênesis 4, do fato ocorrido. Eles também seguem na mesma ganância de Balaão. Eu vou parar por aqui, eu não vou continuar mais o sermão, tá? Vocês vão ficar aí com a vontade de voltar, né? E a gente terminar esse sermão, tá?
no próximo domingo, se o irmão Spencer permitir, né, a gente vê aí eu continuo a mensagem. Tá? Então a ganância de Balaão. Ora, o que foi que Balaão fez? Citamos hoje pela manhã, quando nós vamos ver a história de Balaão, e aí muita gente questiona, quando você vê que Balaão foi chamado por Balaque, né, pelo rei dos Moabitas, e ele diz, eu só vou se Deus me enviar. Se Deus me disser que é para eu ir, eu vou. Aí depois ele diz, eu só falarei o que Deus colocar na minha boca. Até então parece um profeta do Senhor, né? E aí ele vai e Balaque diz, olha, eu te ofereço tudo, o que é que tu queres para você profetizar contra esse povo? Eles estavam num alto, numa montanha, e estavam vendo o povo de Israel lá no vale. E o rei dos Moabitas estava temendo ser destruído por aquele povo. E aí ele prefere o seguinte, partir para as artes mágicas, né? Para as maldições que muitos crentes aí supersticiosos acreditam. Tem medo de macumba, tem medo não sei de quê, tem medo de se ver um frango preto lá com o pescoço quebrado, tem medo de qualquer coisa, de passar debaixo de uma escada, sei lá, irmãos, pelo amor de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, só que ele volta de novo, né? E a gente continua se sujeitando a Deus, continua firme. Ele é um leão que fica rugindo, mas nós somos guardados pelo Senhor. Judas começa dizendo, vocês são guardados por Jesus Cristo. Nós não precisamos temer essas coisas. Não, porque o camarada me deu lá uma quenga de coco pintada, né, com o farol lá de Salvador, né? Eu gosto de citar Salvador, tem uma irmã Edivaldo aqui, farol de Salvador, ou me deu uma telha lá pintado com a cidade do Juazeiro, onde tem a estátua do Padre Cícero. Claro, você não vai querer a estátua do Padre Cícero na sua casa, né? Você não precisa disso. Mas pode ter 100 estátuas do Padre Cícero, pode ter o que tiver, pode ter o objeto que foi amaldiçoado por 100, por 200, por 1000, servos do diabo, que isso não vai significar nada para você e para a sua vida. Foi o que Balaque pensava. Chamou Balaão e disse, amaldiçoa esse povo. Quando Balaão abria a boca, só abençoava. Orou a primeira vez, abençoou. Ele disse, rapaz, se eu fizesse abençoar, ora de novo. Ele orou de novo, abençoou. Rapaz, que é isso? Eu te dou todo o dinheiro que tu quiseres. Ora de novo contra esse povo. Ele ora e abençoa o povo novamente. E aí vem na palavra, contra o povo de Deus não vale encantamento. Mas aqui ele diz que Balaão foi ganancioso. Sabe por quê? Quando Balaão viu que suas palavras não serviam de nada contra o povo, lá no capítulo 31 de Números, se você quiser anotar, você anota, no versículo 16, vai dizer que Balaão, Apocalipse 2,14 também, vai dizer que Balaão deu um conselho a Balaque. Qual foi o conselho? Pega as tuas mulheres, que são muito bonitas, as moabitas, sabe? Aquelas mulheres bonitas, bem bonitas, que vai encher os olhos dos homens de Israel. Entrega essas mulheres de bandeja para eles, porque essas mulheres são prostitutas cultuais, e eles, quando estiverem praticando sexo com elas, para estar com essas mulheres e para ter o prazer sexual com elas, eles adoram até o diabo, se o diabo aparecer, na minha linguagem. Essa é a verdade. Esse foi o conselho de Balaão. E aí o que é que acontece? Deus derrama a sua ira sobre o povo. Aí sim, o problema não está em maldição de quem amaldiçoa, mas em o povo de Deus desobedecer à sua vontade. Aí o povo de Deus se quebra. Veja que não importa se vem quenga de coco da Bahia, daqui de Pernambuco, de Olinda, telha não sei de onde, lá, boneco lá de Codó. Eu conheci Codó no Maranhão, que é a segunda cidade no mundo onde existe mais prática de voodoo. Vocês sabiam disso? É Codó do Maranhão. Eu fui lá e o que eu vi foi mais terreiro de macumba que faz voodoo. Eu digo, mas rapaz, eu pensei que era outra coisa, é isso aqui. Pode pegar o boneco que for, vir para a sua casa, isso não significa nada. Agora, desobedeça a Deus. Viva sem ser conforme a vontade dele, para você ver se a gente não se quebra todo. É assim ou não é na vida do servo de Deus? Aí a gente vai botar a culpa de um boneco, lá de Codó. Aí tem muito crente que vai botar a culpa no boneco, né? Pastor, foi um objeto que botaram na minha casa que me fez cair.
Não me diga isso não, pelo amor de Deus. Eu vou ter que começar a tomar remédio de pressão. Eu tenho que ir para um método, não faça isso não. Ou eu vou criar um método, né, que é o método da chibata. Entre esperando a lapada. Porque não tem condição, irmãos. O texto é muito claro, Judas diz que esses falsos mestres, eles seguem, veja, a ganância de Balaão. Eles estão interessados no dinheiro do povo, eles não estão preocupados com a fidelidade que o povo de Deus devem ter ao Senhor. Faça o que quiser, o que importa é que você deixe seu dinheiro na igreja. É assim que esses falsos mestres agem. Eles não vão corrigir o povo a andar conforme a vontade de Deus. Terceiro, para a gente encerrar aqui no versículo 11, eles pereceram na revolta de Corá. A revolta de Corá, irmãos, ela é interessantíssima. Ela está relatada em Números capítulo 16, e aí você vai ler em casa, porque é muito grande o texto. Eu não vou ler aqui, mas resumidamente, sabe quem é Corá? Corá era um levita. Veja, um levita, um homem que servia ao Senhor no templo. Inclusive Moisés vai dizer: o que é que vocês querem mais? O que é que você quer mais, Corá? Você é privilegiado de servir ao Senhor e você ainda está querendo tomar o lugar de Arão, porque eles não se submetem à liderança de Moisés e Arão e se levantam juntamente com 250 homens e se rebelam contra a autoridade de Moisés e a autoridade de Arão e dizem: vocês não mandam mais em nada aqui, quem vai mandar é a gente. Quem são vocês? Vocês pensam que vocês têm autoridade mais do que a gente? Nós somos santos também. Moisés diz: ação, prepare cada um incenso, e aí eu e vocês, a gente vai estar na presença de Deus, e Deus vai dizer quem é dele e quem não é. Meu irmão, sabe o que é que acontece? A nuvem desce de repente no meio do povo, e Deus fala com Moisés. Moisés se prostra logo com Arão, e Deus diz: sai do meio desse povo, que eu vou matar todo mundo agora. Moisés diz: não, Senhor, o povo não pode perecer por causa de alguns. Então está certo. Então se prepara, porque amanhã eu virei e julgarei essa causa. E aí sabe o que é que vai acontecer? Moisés, no outro dia, Deus se revela a Moisés, e Moisés diz: se nós somos de Deus e temos a autoridade de Deus, a morte de vocês não vai ser um juízo comum ou igual, não vai ser de qualquer forma, mas a terra vai se abrir e vai engolir vocês. A terra, o deserto, como é que o deserto se racha e se abre? Vai engolir a tenda de vocês. E aí quando começou a engolir a tenda de Corá, a tenda de Abirão e Datã, né? Começa família, os filhos, meus irmãos, isso é desesperador. Começa a morrer essas pessoas, aí o povo começa a correr, ó. Quem é que fica? A terra se abrindo, matando, diz que com os gritos deles. O povo se desespera e começa a correr, e se desesperando, e Deus derrama o seu juízo sobre Corá e aqueles que estavam com ele. Depois mata os 250 que estavam com ele. Aí o povo treme, né? Só que o povo tinha um coração endurecido. No outro dia o povo volta, se rebela de novo contra contra Moisés e contra Arão. E aí a nuvem vem de novo e Deus diz: sai do meio do povo que eu vou consumir todo mundo. E ele diz: não, Senhor, tem misericórdia. E aí diz o texto que a praga já tinha começado e já tinha matado mais de 10.000 pessoas. E eles vão lá para o meio do povo clamar e ofertar em um sacrifício como oferta pelo pecado, pela culpa do povo, para Deus perdoar. E aí diz que a praga cessa, mas milhares de pessoas morreram ali. Está claro, irmãos, o perigo dos falsos profetas no meio da igreja. Veja as características desses homens. Só até aqui são sonhadores alucinados, contaminam seus corpos, rejeitam a autoridade e difamam delas. São homens naturais ignorantes de quem não tem o espírito. Tomaram o caminho de Caim, são cobiçosos, odeiam, são assassinos, são invejosos, são gananciosos como Balaão e se revoltam contra as autoridades espirituais que são constituídas como Corá. E aí eu parei por aqui no versículo 11 e na próxima semana nós continuaremos a segunda parte de Judas. Os irmãos me permitem isso? Senão a gente vai sair de 9 da noite daqui, porque o texto é muito profundo.
E eu queria que vocês guardassem no coração, inicialmente, esses 3 primeiros pontos. O tema é a necessidade da igreja lutar para manter o verdadeiro evangelho. Primeiro, nós precisamos, como cristãos, lutar para manter o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque nós temos falsos mestres que são dissimulados e que chegam para dividir a igreja. Segundo, nós precisamos aprender com os exemplos do passado que Deus derramou o seu juízo. Nos incrédulos de Israel, os anjos caídos, Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. E nós vimos aqui o terceiro ponto, que são algumas características desses falsos mestres. Vamos continuar na próxima semana, e na próxima semana nós veremos como devemos lutar para manter o verdadeiro evangelho. Porque até agora eu disse que nós devemos lutar, né? Mas aí vocês me perguntam, como? Aí nós vamos ver como devemos lutar para manter o verdadeiro evangelho, a partir, irmãos, do versículo 17, tá? Então, vamos orar ao Senhor. Convido vocês a ficarem de pé. E nós vamos dar os avisos e encerrar nosso culto. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Eu espero que a palavra do Senhor que foi ministrada nesta noite, é a tua palavra, ela tenha despertado pessoas que estão aqui, para que possam abrir os seus olhos e começarem, ó Deus, a entender que no nosso meio, no meio da igreja evangélica brasileira e no mundo todo, Satanás tem levantado, principalmente nesses últimos dias, que vem desde o início da igreja do primeiro século, e tem continuado até hoje e vai piorar ainda mais, até a segunda vinda de Cristo, falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos. Que o Senhor levante homens e mulheres que não têm medo de pregar a tua palavra, a verdadeira palavra, e que através da pregação dessa palavra, vidas sejam fortalecidas, edificadas e guardadas pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, abençoe as pessoas que nos visitam nesta noite. Que se há alguém aqui que frequenta alguma dessas igrejas, que não se sinta magoada ou ferida, porque não é nossa intenção, mas que possam se despertar e ler a tua palavra e terem os seus olhos abertos para que verdadeiramente conheçam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, como aquele que deu a sua vida por nós, para que através dele, somente dele, nós sejamos salvos da ira vindoura. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.